Toda cidade, toda, sem exceção, tem alguma lenda urbana. Em São Paulo existe aquela do Castelinho da Rua Apa. No Recife temos a Perna Cabeluda, que aparece até em música do Nação Zumbi. Já em Mariana existe uma que eu particularmente gosto bastante, a lenda do Caboclo d'Água. Para quem não conhece o Caboclo d'Água, eu vou descrever esse bicho como uma mistura do Alien com a criatura de A Forma da Água, do Guillermo del Toro. E que, como dá para imaginar, fica zanzando por aí, perto dos rios, atacando os ribeirinhos mais desavisados. O que eu curto na versão marianense do Caboclo d'Água é que por estas bandas existe até uma associação de caçadores de assombração, que há alguns anos caça seriamente esta criatura, colocando grandes gaiolas e iscas ao longo do Rio Doce para tentar capturar o bichão. Eu realmente adoro essa história e aguardo ansiosamente pelo desfecho dela. Enfim, lendas e histórias de terror existem há muito tempo. E elas são, assim como a ficção científica, excelentes para falar sobre a realidade atual com o apoio de elementos fantásticos. Não raramente, os bons filmes de terror são aqueles que assustam e, ao mesmo tempo, refletem nos vilões os medos da sociedade contemporânea. Em Belo Horizonte, existe uma história dessas que é um bom exemplo em misturar o paranormal com a realidade. É a lenda do fantasma de uma mulher que vive no Palácio da Liberdade e que amaldiçoou e assombrou políticos ao longo de décadas, incluindo Itamar Franco, que falou oficialmente a respeito enquanto foi governador do estado. Mais do que sustos, essa lenda, envolvendo o Palácio da Liberdade, traz uma importante mensagem sobre a construção da capital mineira, assim como um alerta a respeito de como encaramos o chamado progresso. Só que nem todo mundo sabe o que rolou por trás dessa história, e nem o que rola por trás do tal progresso, amarrado quase sempre com as novas tecnologias e o mercado. Por isso, hoje é o dia em que eu vou fazer algo que está na moda em Hollywood. Irei contar uma história de origem e de terror. Meu nome é Kelson Douglas e essa é a segunda temporada do Fase 2. Episódio de hoje, Retratos e Fantasmas, da classe criativa A Gentrificação. Na lenda do fantasma do Palácio da Liberdade, a entidade que assombra o local é o de uma mulher chamada Maria, antiga habitante do endereço. Maria viu de perto as transformações que seu povoado sofreu entre os séculos XIX e século XX, com a mudança de endereço da capital, vinda de Ouro Preto, para o lugar onde então seria Belo Horizonte. Uma dessas transformações, para muitos em prol do progresso, envolvia controlar a natureza, em especial os rios, por meio da urbanização. Primeiro, o nosso modelo urbanístico era a Europa, né? Depois, com Carta de Atenas, na década de 30, particularmente a partir de 32, 33, que as coisas mudaram, né? Verticalização, etc. Esse é o Alessandro Borsagli, professor e pesquisador, doutorando em Geografia e autor de diversos livros sobre Belo Horizonte, incluindo o importantíssimo Rios Invisíveis da Metrópole Mineira. Só que, na verdade, desde a antiguidade, nós seres humanos, né, na sociedade, como humanidade, nós tentamos controlar os fenômenos naturais. Na cabeça das pessoas, se tinha a ideia que os cursos d'água podiam ser controlados. Então, no caso de Belo Horizonte, os técnicos, né, os engenheiros, importaram esse modelo da Europa, já com que outros já aplicavam, como Saturnino de Brito, etc., e outros engenheiros por aí, e foi aplicado em Belo Horizonte dessa maneira. E dentro da Avenida do Contorno houve essa preocupação na década de 20. Se nós observarmos, à exceção do Ribeirão Arrudas... Para quem não conhece BH, o Arrudas é o ribeirão que corta a capital. É o nosso Tietê. O Ribeirão Arrudas ele já havia sido planejado, né, pela comissão construtora a inserção dele na paisagem urbana dessa geométrica da nova capital. Os demais cursos d'água não. E eles fizeram, de fato, nos moldes europeus, os canais europeus, aqueles canais com alvenaria de pedra argamassada, tudo muito bonito, balaustradas bonitas, né, com alguns detalhes geométricos. Mas isso durou, na verdade, apenas nesse período. Os primeiros desenhos urbanísticos da nova capital, que podemos encontrar semelhanças em várias outras cidades, traziam rios, córregos, ribeirões, bem menos poluídos do que hoje, vale dizer,
correndo a céu aberto com ruas seguindo ao seu lado. Um desenho parecido com o de cidades da Europa, como Amsterdã, que muita gente acha lindo. Porém, esse design, onde os rios eram ainda pouco controlados pelo homem, logo se transformou em um projeto pensado em retificar, canalizar o curso d'água. O seu leito foi transformado em drenagem pluvial e sobre esse leito, não só o leito, as planícies de inundação foram urbanizadas e ocupadas. E isso possibilitou para a administração municipal um retorno em relação ao investimento de pelo menos 600%. Então foi muito importante também para o erário municipal naquele período essas canalizações. Dentro dos moldes, higiene, aquelas ideias higienistas, sanitaristas, a ideia de controlar um elemento natural, que ainda se tinha aquela ideia, o verde já era controlado, as vias controlavam o verde, os parques eram controlados, o parque municipal é totalmente métrico. Ele ali com aquelas arestas de 45 graus e onde é a Francisco Salles, que já não é mais parque, né, eram 90 graus. Então também já era uma natureza controlada. O ser humano sempre teve essa ideia, né, essa teimosia de tentar controlar a natureza sem entender que ele faz parte dela. Nós fazemos parte do meio. O que acontece na atualidade, o que acontece desde então, é que nós tentamos controlar a natureza, mas o problema é que nós ocupamos áreas que não deveriam ser ocupadas. É basicamente isso. Não se deve modificar o curso d'água, o curso do rio, não se deve urbanizar ou impermeabilizar uma planilha de inundação. E aí vem as tragédias, né? Não tem jeito. É a nossa teimosia em tentar controlar tudo. Na verdade, nós somos controlados por outras forças. Né? Uma pequena pausa agora para falar sobre a palavra progresso. Até o século XVI, a palavra progresso significava mover, andar, ocupar um lugar desocupado. Com o iluminismo, o progresso ganhou conotações filosóficas, e com isso, avançar, progredir, passou a ter relação com a qualidade de vida. E até aí tudo bem. O problema começa quando chegamos na industrialização e qualidade de vida passa a ter como paralelo o consumo, além de representar um afastamento cada vez maior do meio rural em prol do meio urbano, das cidades. Nesse momento, o progresso, dentro do desenho urbano, significa o controle da natureza, que gradativamente começa a dar lugar para o novo, o moderno, o industrializado. Bem, mas aí a gente hoje já sabe o que deu essa ideia de progresso, de canalizar e tapar os cursos de água, e em especial o Ribeirão Arrudas, de BH. Ô pessoal, boa noite aqui na Andradas, agora no centro. E a Arruda tá tão violenta, tá dando trinca no meio da pista. Parece que tá comendo a barragem do rio embaixo do asfalto aí, ó. Coisa de 3, 4 metros aí no meio da pista, fora a fora aí, ó. Aí, ó, a calamidade pública aí. Ainda bem que nós, mineiros, somos bem tranquilos, sabe? Reda pra trás aí. Reda pra trás que é perigoso. Aqui vem com força. Vem muita força, reda pra trás aí. Tranquilo, seu bota do ouro, boa. Tranquilo não, isso é perigoso. Vai pra você ver. Falando que você é perigoso, pra trás aí, ó. Ó, misericórdia. Pode você ver a violência das águas. Misericórdia. Aí, ó, canteiro central. Bom, o lance é que apesar de todos os problemas que surgiram com as tentativas de controle da natureza, existe sim quem fatura alto com o meio ambiente sendo jogado para debaixo do tapete, ou melhor, para debaixo do asfalto. Isso também é muito imposto, isso de fato é imposto na cidade também por agentes econômicos, né, por questão de que importam em políticas públicas, políticas urbanas também, aquelas coisas todas, né? A priorização do automóvel, do veículo individual como principal meio de transporte. Nós passamos por isso. Belo Horizonte passou por uma reforma urbana, inclusive patrocinada pelos Estados Unidos após o golpe de 64. Indústria automobilística se instalando no Brasil, de 56 em diante. As minerações, que eram grandes sociedades estadunidenses, também se instalando, no caso de Minas Gerais, no quadrilátero, para fornecer aço, aquela coisa toda. A indústria automobilística tinha um interesse muito grande nisso também. Nós tínhamos que adaptar as cidades para essas novas tecnologias que estavam chegando. Isso citando o caso nos anos 60 apenas. Isso, se pensarmos na atualidade, também tem muitas resistências, que aí já envolve outras forças, como empreiteiras, grupos aí formados na sociedade, de engenharia civil e por aí vai. Mas voltando ao caso dos anos 60, Belo Horizonte foi obrigada, de fato, a passar por uma reforma urbana para alargamento de via, asfaltamento, etc., para que pudesse comportar esse tráfego
que estava se vislumbrando no horizonte, já passava por problemas de congestionamento, etc., mas o automóvel estava se popularizando. E, ao mesmo tempo, o poder público ele deu um golpe de misericórdia nos trens de subúrbio. O trem elétrico da Central do Brasil desapareceu ao mesmo tempo dos trólebus, que eram modais de transporte elétricos que foram vendidos, considerados pela prefeitura como antieconômicos. Os bondes já haviam desaparecido, né? Que também tomavam um espaço considerável na cidade. É a adaptação à vida moderna, aquela vida corrida, né? Nós não temos tempo para nada, nós temos que estar do outro lado da cidade o mais rápido possível. E a melhor maneira de se vender isso, né, é você propagando que o automóvel individual é importante, precisa dele para viver, é um elemento de distinção social até hoje. Muitas pessoas enxergam o automóvel dessa maneira, meio que forçada para nos adaptarmos e aceitarmos essas novas tecnologias. Mas no caso do Brasil, exatamente nessa subserviência, o Brasil ele foi submetido às políticas externas, né, para adaptar o seu espaço, ou adapta, porque nós estamos entrando com força total. E vocês vão ter que consumir o nosso produto. Em Betim, Minas Gerais, o presidente Ernesto Geisel, acompanhado do governador Aureliano Chaves e outras autoridades, preside a inauguração da fábrica da Fiat, um novo marco na indústria automobilística nacional. A população já percebeu que o caminho não é por aí, mas ao mesmo tempo foi feito, junto com obras, com essas mudanças, né, esses paradigmas que vão sendo impostos, existe uma lavagem cerebral muito grande. Hoje, se virar para não só do Belo Horizontino, mas para um brasileiro médio que quer ter automóvel, vai trabalhar com ele, etc. Se falar com ele nós vamos começar a investir em transportes alternativos, integrados, etc. Você não precisa andar com seu automóvel, ele não vai aceitar. Isso é fruto de uma lavagem, entre outras coisas, de uma lavagem cerebral que já é feita há mais de 2 gerações sobre a importância de você ter o seu automóvel ou de você consumir certos produtos, certos espaços. A prefeitura convidava, na época da reforma urbana de Belo Horizonte, convidava a população para entrar no seu automóvel no domingo e sentir o cheirinho novo do asfalto que está na porta da sua casa, que está embelezando as avenidas. Essa reforma urbana custou a derrubada de milhares de árvores. E a Prefeitura de Belo Horizonte iniciou hoje o corte das árvores no entorno do Mineirão, na região da Pampulha, em Belo Horizonte, para a cidade receber o Stock Car Brasil pelos próximos 5 anos. Ao todo, 63 árvores serão cortadas, medida que desagradou associações de moradores e ambientalistas. A cobertura de dezenas de cursos d'água, quilômetros e quilômetros, a supressão de calçadas, de canteiros centrais. E a população até hoje enxerga esse tipo de obra, que ainda é imposta, avenidas sanitárias, vias expressas, etc., como imprescindíveis. Muitas vezes não se deixa chegar ao nosso conhecimento esses grupos econômicos aí que dominam, que acabam influenciando, né? Notavelmente a classe política, que muitas vezes estão na mão deles também, a implementação de novas ideias. É só ver o que aconteceu com o Drenurbis, uma ideia fantástica, proibir a canalização de curso d'água em Belo Horizonte, que anos mais tarde foi convertido em justificativa para canalizar. Dentro de ideais neoliberais, aquela coisa do sistema, tal. Os caras ganham muito dinheiro com esse tipo com esse modelo de cidade. Olha, eu sei que a discussão a respeito da adoção dos automóveis como principal meio de locomoção pode até parecer complexa. Quando o carro surgiu como nova tecnologia, ele trouxe muitas facilidades para o nosso dia a dia. Hoje, além de conforto e comodidade no transporte, o automóvel também funciona como principal fonte de renda de muita gente. No entanto, a complexidade da discussão a respeito dos carros fica menor quando percebemos que foi planejado o sucateamento do transporte público para favorecer o transporte individual. O transporte público, que já era uma grande reclamação da população devido à falta de qualidade do serviço prestado, está sendo ainda mais criticado com a retomada das atividades. Não teve mudança nenhuma, nem quando a pandemia começou e nem agora. Tudo é pensado, desde reduzir as calçadas e outros espaços para os pedestres em prol dos estacionamentos, até a ampliação de vias somente para os automóveis. Era para o carro ser uma ferramenta, uma boa ferramenta, e não um símbolo de status,
que mostra que você pode ter mais conforto do que aqueles que dependem do transporte público. Aliás, mais do que status, em alguns casos, o carro pode significar menos tempo entre a casa e a escola, ou entre a casa e o trabalho, e com isso, mais tempo livre. O que é até sacanagem, porque acontece que esse maior deslocamento entre casa e trabalho, principalmente das pessoas pobres, também foi planejado para ser exatamente como é. Belo Horizonte tem tradição de fazer isso, né, com o Curral do Rei, em que os trabalhadores rurais que estavam foram basicamente expulsos da região. Esse é o Gabriel Rios, pesquisador de artes digitais e integrante do coletivo Casa Invisível. Que não acatava um terreninho, uma galinha, tinha a casa queimada do dia para a noite. Hoje ninguém tem a casa queimada do dia para a noite, mas de um mês para o outro não consegue pagar aluguel e é obrigado a sair daquela região. Ou então tem a árvore que morava embaixo arrancada e aí tem que sair dali porque não tem sombra durante o dia, etc. Enfim. É neste momento que a gente fecha a história do fantasma do Palácio da Liberdade. A lenda de Maria Papuda, que é uma forma extremamente pejorativa a que se refere a antiga moradora da região do Palácio da Liberdade, fala de um fantasma que ocupa o endereço do governo e que vive assombrando quem tenta viver por ali. Dona Maria, a fantasma, seria a vilã da história, responsável por amaldiçoar e assustar lideranças do governo mineiro. Acontece que, com o tempo e uma visão mais crítica da sociedade, podemos enxergar a reviravolta da história. O Estado e o tal progresso é que são os verdadeiros vilões aqui. Maria era uma mulher negra que sofria de bócio e lutou pela sua terra. Terra essa que provia, ali mesmo, tudo o que era necessário para o seu pequeno rancho. Quem quer que tenha criado a lenda com seu nome, tentou transformar esta mulher em uma das primeiras, ou a primeira bruxa de Belo Horizonte, até como uma forma de mostrar como o progresso iluminista fez bem para a escuridão daquela área rural. Um ataque histórico que é feito há séculos pelos poderes dominantes às mulheres, como podemos ver no clássico e obrigatório O Caliban e a Bruxa, da filósofa Silvia Federici. You know, I've done some investigation of this new development, and I see that once again the attack on women with this accusation. Essa é a Silvia em um vídeo produzido para o canal do YouTube da editora Boitempo. Aqui ela fala sobre o que fomentou e ainda fomenta essa construção da imagem das mulheres como bruxas. It's connected to a whole process of attack on communal relations. O ataque às mulheres com essas acusações está ligado a todo o processo de ataque às relações comunais e também ao processo de desvalorização da figura da mulher, particularmente da mulher rural, a camponesa. Se elas tiverem alguma terra, devem entregá-la ao banco, conseguir um empréstimo e abrir um pequeno negócio. Então, tem ocorrido toda essa relação de expansão do capitalismo que encontramos em todo o mundo, começando pela África, Índia e partes da Ásia. É um ataque à comunidade, à agricultura comunal, e atacar as mulheres é a maneira mais eficaz de fazer isso. Você semeia suspeitas sobre o caráter, a pessoa, o sujeito. As mulheres são as pessoas mais importantes para manter juntas as relações comunais. Elas são as mais importantes para a reprodução da comunidade. E agora dizem que elas têm poderes malignos e que são, de fato, as inimigas da comunidade. Portanto, a questão da caça às bruxas é muito relevante e atual. E temos que ter muito cuidado sobre como olhamos para o passado, porque acho que olhar para o passado também nos ajuda a iluminar o que está acontecendo no presente. Looking at the past also help us illuminate what is happening in the present. No final de 2023, uma ocupação do Movimento da Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, o MLB, trouxe à tona novamente essa lenda de BH, agora corrigindo o nome e o papel de Dona Maria na história da capital. E a gente começa falando de uma informação, de um fato que chegou logo nas primeiras horas da manhã,
que é uma ocupação ou invasão, né? Depende de como as pessoas olham para essa situação, mas o movimento de luta nos bairros, favelas e vilas ocupou na manhã desta sexta-feira um prédio na Rua da Bahia, número 1065, no centro de Belo Horizonte. O imóvel, ocupado ou invadido pelas 200 famílias, é o local onde funcionava o antigo SENAC e está vazio desde antes da pandemia de Covid-19. Estamos aqui na Rua da Bahia, em frente à ocupação Maria do Arraial, Rua da Bahia 1065. O MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, ocupou aqui um prédio de 10 andares, estava abandonado durante muitos anos, né? Como eu disse no começo desse episódio, histórias de terror existem há muito tempo. E elas são, assim como a ficção científica, excelentes para falar sobre o mundo real, aproveitando de elementos fantásticos. Agora, um spoiler. Nessa história da Maria do Arraial, ainda existe uma outra reviravolta. Mas para chegar nela, precisamos entender um pouco mais sobre essa questão das ocupações nas cidades. E a Casa Invisível é um tipo de ocupação. A Casa Invisível ela surge em 2013, né? Um pouco dos reflexos das jornadas de junho de 2013. O espaço surgiu a partir, né, dessa necessidade de ocupar um espaço subutilizado na cidade, né, um espaço que, se você for parar para pensar a questão da localização, da ocupação, mas é uma ocupação num dos bairros mais caros de Belo Horizonte, que é a região do Lourdes, né, então é um bairro nobre, que está situado em uma avenida de grande movimento e grande movimentação mercadológica em volta, né, tem a Localiza no nosso quarteirão, tem coisas assim, né, em volta da Casa Invisível, e surge nessa necessidade de um espaço de encontro para pensar tanto a cidade como pensar a vida humana e ter esse debate político radical. E não só isso também, mas como um espaço também de ações, eu não gosto de chamar culturais, mas contraculturais. A casa se apresenta como uma ocupação anticapitalista, autônoma e horizontal, com uma pegada voltada para o anarquismo. Como nesse episódio estou me empenhando em desmistificar algumas histórias, eu pedi para o Gabriel explicar como funciona um espaço com essa vertente anticapitalista e anarquista. Aí também pedi para que ele falasse sobre a conexão do coletivo com outras ocupações de outros tipos. A gente organiza grupos de estudos na ocupação. A gente pega um tema e começa a estudar esse tema. Um dos temas recentes foi a questão da organização, da anarquia, inclusive, que basicamente o senso comum é pensar, a anarquia é bagunça, né? Sem lei, sem nada. E não, a anarquia é você ter essa questão assim, de horizontalizar, né, o poder e horizontalizar as decisões humanas. Não é que não vai ser bagunça, né? A gente não vai ter um Estado que vai decidir por nós, que a gente vai ali escolher um representante para ocupar tal cadeira, que aí ele vai representar os nossos interesses e tudo mais. Não, nós mesmos vamos representar nossos interesses e a Assembleia ali com todos da comunidade. E um coletivo, né, autônomo e horizontal funciona dessa forma, né? A gente se reúne ali todos juntos, todos dão sua opinião acerca de algum tema e a partir dessa conversa nossa a gente delibera coisas. Tem a questão do apoio mútuo, né? No centro de Belo Horizonte tem diversas ocupações, algumas de movimentos políticos. Opa, um adendo aqui agora para desmistificar também o MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. A maioria das pessoas que estão no acampamento do MTST trabalham e trabalham duro. É isso que falta, às vezes, as pessoas verem. Alguém que está nessa situação tá porque não tem outra alternativa. Você acha que alguém vai querer ficar num chão de terra batida, com um barraco de lona que quando tá sol é 40 graus lá dentro, quando tá frio é 0 graus lá dentro? Ninguém tá lá porque quer. E essa pessoa não tem outra alternativa. O governo não deu outra alternativa para ela, porque a sociedade não deu outra alternativa para ela. A não ser se levantar e lutar por seus direitos. Isso é o MTST. O MTST é um instrumento das pessoas que não têm casa lutar pelo seu direito de forma coletiva, de forma organizada. O que o movimento faz é identificar imóveis que estão ilegais, mas tem uma lei. O imóvel que está abandonado, a prefeitura pode desapropriar para moradia popular e não cumpre a lei. Quem paga esse preço? É a pessoa que fica sem casa. Agora volta para o Gabriel. Então a gente busca integrar essas outras ocupações, principalmente as que não têm movimento de autoajuda, né, de
apoio mútuo ali. Tem vezes que uma galera de determinada ocupação no centro ali da cidade, de trabalhadores, etc., vem nos ajudam num evento e, sei lá, fornecem comida ou se disponibiliza para cozinhar ali no evento e a gente distribui comida grátis para a galera e tudo mais. Numa cidade, principalmente em uma capital, como Belo Horizonte, temos diversos motivos para existirem ocupações. E existem também outros tantos para que moradoras e moradores de ocupações não consigam comprar ou alugar uma casa próxima ao trabalho. Acontece que um desses motivos, especificamente, tem forte conexão com a cultura digital, as novas tecnologias e com o surgimento da casa invisível. Uma pausa rapidinha na programação para avisar que várias das referências deste episódio estão no site podcastfase2.com.br. Dê uma passadinha por lá depois e aproveite também para seguir o Fase 2 no Instagram, além de deixar 5 estrelas e seu comentário para este episódio no Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music ou no seu player favorito. Aquele kit completo de interações que deixa a gente, que produz conteúdo independente para a internet, super feliz. You know, before I wrote the book, if you looked at the field of urbanism or economic development, the general presumption in the field is that you grew by attracting big companies. Esse aí é o Richard Florida, cientista político, autor de um best-seller chamado The Rise of Creative Class, ou A Ascensão da Classe Criativa. Eu vou traduzir por aqui esse papo que o escritor teve com o pessoal do canal Fifth Wall. Antes de escrever o livro, se você olhasse para o campo do urbanismo ou do desenvolvimento econômico, todo mundo achava que para uma cidade atrair grandes empresas era só dar tudo de bandeja, como aconteceu na busca por uma sede da Amazon. Você simplesmente entregava baldes de dinheiro ou incentivos fiscais para seduzir as Big Techs. E eu observava de perto o que estava acontecendo no Vale do Silício, em Boston, e a maioria das pessoas dizia: vamos copiá-los, vamos fazer um cluster, um distrito empresarial. Elas não percebiam que leva uma geração ou duas para construir um distrito empresarial. E então, me dei conta de que não eram as decisões das empresas que eram realmente importantes nessa nova economia baseada no conhecimento. Eram as decisões das pessoas. O que estava impulsionando essa nova economia era onde as pessoas talentosas e criativas queriam morar. E elas estavam escolhendo se estabelecer, naquela época, em lugares como o Vale do Silício ou Boston. Eu via startups deixando algumas cidades não porque elas não fossem um lugar maravilhoso, não tivesse grande talento técnico ou excelentes professores, membros do corpo docente ou graduados, mas porque as pessoas não queriam morar mais ali. Quer dizer, por bem ou por mal, as pessoas preferiam viver na Califórnia, em Austin ou Seattle. Eu pensava que estavam erradas, mas era isso que estava acontecendo. Então, The Rise of Creative Class foi minha tentativa de dizer que havia um novo cenário que era importante para o crescimento dos lugares. Talento. É aí que entra a ideia da classe criativa. Você precisava ter um grupo qualificado de pessoas que pudesse construir empresas e impulsionar sua economia. E eu os via não apenas como cientistas e técnicos, mas cientistas e técnicos, artistas e músicos e pessoas que usavam suas mentes onde a mente ou sua criatividade humana se tornava o meio de produção. Eu os chamei de classe criativa. Para além de definir o que seria uma classe criativa, Richard Florida também bolou no seu livro um Bohemian Index, o indicador de boemia para as cidades, onde quanto mais alto for esse indicador, maior é a concentração de trabalhadores de tecnologia, artistas, músicos, pessoas conectadas com as pautas identitárias, um grupo que ele descreve como altos boêmios, parte da classe criativa capaz de ampliar o desenvolvimento econômico de um determinado local. O cara basicamente cravou que a classe criativa, principalmente aquela que trabalha com o setor de criação da tecnologia ou da comunicação, seriam os hipsters, com nitro, que por aqui no Brasil, algum tempo atrás ficaram conhecidos como os Santa Ceciliers, em São Paulo, ou como os Santa Teresas, em Belo Horizonte. E assim, é possível questionar bastante a teoria do Richard Florida. Mas, infelizmente, muita gente, inclusive no poder público e também nas grandes empresas, levou sua ideia bastante a sério, criando lugares, ações e espaços com foco nesse público.
E não que BH já não tivesse pensado em alguns dos seus contornos justamente para a classe criativa desde a sua fundação. Olha, eu vejo essa questão, Belo Horizonte sempre buscou uma modernidade, Belo Horizonte sempre foi de vanguarda, uma cidade de vanguarda, porque foi a primeira capital republicana, planejada na República, né? Então, na República Velha mesmo, ela foi muito vendida como pioneira, né? Se tornou protagonista nas publicações do Rio, de São Paulo, pessoas que frequentavam a capital, aquela coisa bem da Belle Époque mesmo, né? Com os cafés, etc. e tal. Acontece que, a partir dos anos 2000, uma série de fatores convergiram para que a tal classe criativa crescesse e colaborasse, e muito, para a aceleração do processo de gentrificação da capital mineira. Saca só. Primeiro, em outubro de 1999, Minas Gerais ganhou sua Secretaria de Turismo. Uma secretaria que já chegou com a ideia de construir uma identidade para o povo mineiro. Foi mirando nessa ideia que surgiu, por exemplo, a Estrada Real. Grande projeto para fomentar o jovem, mochileiro e descolado turismo de aventura no estado. Eu comento bastante sobre isso na primeira temporada do Fase 2, hein? Depois, no ano 2000, rolou a primeira edição do festival Comida de Boteco, valorizando a tradicional cozinha de raiz e os botecos da cidade. E ninguém ama mais uma comida típica com preço gourmetizado do que os hipsters. Também no ano 2000, professores da UFMG criaram a Aquan, primeira startup de fora do norte global a ser comprada pelo Google, 5 anos mais tarde. Essa foi a centelha de todo o famoso ecossistema de startups de Belo Horizonte, que viria a dar as caras no início da última década. Por fim, no começo de 2010, junto com a popularização dos blogs, das redes sociais e dos smartphones, um grande movimento político-cultural surgiu e mexeu com a cidade. Essa questão da Praia da Estação é extremamente importante para o episódio, porque ela aponta como a despolitização de movimentos, às vezes encabeçados por uma parte da classe criativa, pode transformar a cidade para um caminho diferente daquele proposto a princípio. Como o Gabriel comentou, esse movimento teve início com pessoas que questionavam a maneira como era feita a ocupação dos espaços públicos da capital. O termo praia foi utilizado por conta de ocupações em lotes vagos e rotatórias, que pareciam ilhas, no mar de asfalto e concreto. E aí, com esse contexto, os manifestantes colocavam suas roupas de banho, cadeiras e sombrinhas nesses lugares, criando aquilo que seria o projeto piloto para a volta do Carnaval de BH, com reivindicações políticas e uma pitada daquela energia conhecida dos bloquinhos de rua. Aliás, aqui vale dizer, a folia de rua praticamente não existia em BH até então. Até o comecinho dos anos 2000, essa aqui era a opinião dos moradores da cidade a respeito do carnaval na capital. O que tem de bom para fazer no carnaval? Aqui nada. Aqui em Belo Horizonte não tem nada. Aqui é péssimo, não tem os clubes, tudo vazio, uma coisa horrorosa. Aqui? É. Aqui? Nada. Isso aqui em Belo Horizonte, carnaval de rua não é legal, né? Hoje o carnaval de BH está entre os 3 mais procurados do Brasil, levando milhões de pessoas às ruas, fazendo a roda da economia girar, porém, criando novos problemas, potencializados pelas plataformas. A questão dos Airbnbs aqui em Belo Horizonte surge depois da onda do carnaval. Antes do BH, hotelarias, etc., quase não existiam, porque quase ninguém vinha para Belo Horizonte. Existia um feriado, etc., Belo Horizonte ficava vazio, deserto. E com esse movimento cultural, né, principalmente do carnaval, na época do carnaval, ficam lotados os Airbnbs aqui, e também a questão desses eventos culturais grandes, tipo virada cultural, grandes shows que estão começando a acontecer na cidade, que antes não aconteciam, mas assim, muito pontuais, no Mineirão uma vez ou outra. E depois que essas movimentações culturais e mercadológicas começaram a aumentar também os Airbnbs. De acordo com um trabalho da FGV, publicado no ano passado, quanto maior a quantidade de imóveis e quartos alugados em plataformas como o Airbnb em um determinado bairro, maior é o aumento do custo com aluguel naquela localidade. O valor do metro quadrado nas cidades com muitos endereços alugados por plataformas também pode ir parar nas alturas,
dificultando a venda de imóveis para pessoas que não têm interesse em transformar suas casas em negócios. Daí vem mais um detalhe pouco comentado sobre a questão do custo de vida na cidade. Não são só as plataformas como Airbnb e Booking que colaboram para o alto valor do aluguel ou da casa própria. E a questão desses espaços instagramáveis, eles transformaram meio que o centro da cidade em instagramável, entre aspas, né? Os grandes murais na Raul Soares, mural tanto no chão da Raul Soares, né, na via ali, quanto nos prédios em volta, né, em alguns prédios ali perto do Mercado Novo, né, eles chamam de o maior mural urbano da América Latina e tal, que inclusive o mirante para ver esse mural é a Rua Sapucaí, que se transformou em outro polo de bares, de grafites, etc., né? Então, isso tudo está ligado, está andando junto para transformar essas regiões da cidade que antes eram consideradas marginais e que quase nada ocorria ali, mas ocorria, né? Ocorre. Né? Na Raul Soares tem gente que mora na Raul Soares, né? Debaixo das árvores lá, enfim. Está tendo um movimento muito grande no centro da cidade que está intimamente ligado a esses movimentos culturais para expulsar moradores em situação de rua de determinados locais e a galera mais pobre também, que pagava antes um aluguel aqui modesto, né, na região que não era tão vista assim, que não tinham grandes olhos para essa região, e agora estão sendo obrigados a ter que ir para regiões mais longe, né, do centro da cidade, né, e do seu entorno. Sim, o Instagram também tem seu papel aqui. Hoje, o Instagram é uma rede social fortemente utilizada no fomento a novos destinos turísticos. A agência de viagens norte-americana Expedia observou que metade dos turistas com menos de 40 anos de idade usa a plataforma como inspiração na hora de programar uma viagem, e isso ocorre com mais frequência no Instagram do que em outros veículos de mídia como a TV ou revistas. O Instagram se destaca mais do que o próprio Google quando o assunto é pesquisa por viagens. Os usuários pesquisam os destinos mais relevantes e inspiradores por meio das hashtags. Além de procurar belas paisagens, os turistas querem descobrir o que fazer em cada lugar que visitam. Bares, baladas, restaurantes e atrações diversas são descobertas por meio da rede social. A tendência é que aqueles que não aparecem por lá não entram nem na lista de destinos turísticos. Agora vem comigo numa ideia. Quem deixa seu imóvel para alugar em uma plataforma ou ganha dinheiro com serviços relacionados ao entretenimento e lazer na cidade, não pode depender de eventos esporádicos. É preciso que a cidade seja sempre atrativa e, de preferência, com novos lugares sendo descobertos e ofertados o tempo todo. Lugares estes que são bastante demandados não só por turistas, mas também pela chamada classe criativa, interessada em sempre fugir dos restaurantes, bares e atrações mais óbvias ou populares. É aí que a cidade, mais do que bela e funcional para as pessoas, precisa se tornar instagramável. Hoje é difícil encontrar uma paisagem bonita onde pessoas não estejam tirando selfies pensando exclusivamente em postar na rede social. Ou então até mesmo lugares onde são criados espaços ditos instagramáveis, termo que é usado quando o local é perfeito para uma foto. E não por acaso, o turismo tem se beneficiado bastante dessa tendência que cresce no mundo inteiro. Destinos turísticos, restaurantes e hotéis têm adaptado seus ambientes e suas rotinas para se tornarem mais atrativos para os usuários do Instagram, que cada vez mais buscam destinos que sejam visualmente impactantes. Os influenciadores digitais, em especial, são os que mais contribuem para que esse fenômeno se repita. E não é difícil entender o porquê. Eles são os exploradores dessa geração que, depois de ver uma postagem de um dos chamados influencers, saem à caça dos cenários perfeitos e instagramáveis, lotando lugares que antes eram pouco conhecidos ou definitivamente pouco populares. Se você mora em uma grande cidade ou capital, talvez deva conhecer algum lugar que até então era deixado de lado, mas, com um belo tapa no visual, se tornou queridinho para os usuários do Instagram e para a classe criativa, que consegue bancar os altos custos de se viver em locais hypados. Santa Teresa é um ótimo exemplo. Como que era um bairro que antes não era difícil, até 20 anos atrás isso aí eu acompanhei bem. Você alugar um imóvel lá era tranquilo, adquirir um imóvel lá não era difícil, porque era um bairro
que você, tudo bem, tinha uma certa valorização, mas não é esse absurdo que é hoje, né? Que hoje as pessoas lá é R$1 milhão, por aí vai, dependendo do local, né? Até arrependo, inclusive, de não ter adquirido nada lá nesse período, porque não era difícil, era barato, inclusive. De repente, onde de fato a classe criativa ela se instala, há uma modificação na região, há um processo de expulsão. Isso aconteceu na Savassi, né, nos anos 90 para cá também aconteceu muito isso. Aconteceu em Santa Teresa, está acontecendo na Sapucaí. Nós não podemos esquecer. Muitos ali foram empurrados de fato para perto do abrigo da prefeitura ali na Rua Itambé. A própria presença da polícia ali nos últimos tempos também, com uma presença mais frequente que não era antes, nos dá um indício nesse sentido. É só ver o que virou o JK. O JK era um edifício marginalizado, maldito, execrado, de repente virou CUT. Então vão tomando, vão expulsando. Na própria Lagoinha, a Lagoinha vai passar por isso ainda em algum momento. Tem alguns indícios, né? Já tem umas lentes que acontecem lá de fato, mas a tendência nos próximos anos é a Lagoinha também virar um espaço cult. Acho que ainda tem muita coisa ali por causa do complexo viário, etc., que ainda não permitiu isso, e alguns outros interesses também. Mas a hora que isso acontecer, aquele restante da população que mora ali, uma população de menor poder aquisitivo, etc., elas vão ser expulsos dali, expulsos para cada vez mais longe, né? Essa é a tendência. Lembra que agora há pouco eu soltei um spoiler dizendo que a história da Maria do Arraial tinha outra reviravolta? Então, o processo de gentrificação de fato ocorre em sua maior parte por conta das vontades do capital, de grupos interessados economicamente nesse processo. E esses grupos conseguem, com auxílio do poder político, moldar as cidades. Isso aconteceu na construção de BH e acontece até hoje. Porém, não custa ter em mente que entre os ingredientes que formam o bolo da gentrificação está também a despolitização. Quando as forças dominantes contam suas histórias e nos convencem delas, sem que tenhamos um olhar crítico, nós colaboramos para que essas histórias se perpetuem. Por trás da lenda da Maria Papuda, das bruxas, da necessidade de se tapar os rios, de se ter um carro para fugir do trânsito, das parcerias público-privadas serem boas para a cidade, do Uber resolver a mobilidade, do aluguel ser melhor do que a casa própria, existem pessoas muito poderosas querendo que você acredite em suas histórias. E às vezes, essas pessoas também querem que você acredite que um movimento cultural com cara de progressista e descolado vai realmente melhorar uma área degradada da cidade sem impactar a vida de quem vive por ali. Não podemos, nós mesmos, nos tornarmos também os vilões dessa história da gentrificação. O lado bom é que as nascentes dos nossos rios invisíveis ainda existem, assim como casas encantadas e casas invisíveis. Tem muita gente lutando para que a cidade seja ocupada e não plataformizada. E por falar em plataformas, se prepare, porque no próximo episódio vamos entender como a nossa realidade tem se tornado ultra realista com os aplicativos, o que o filme The Matrix tem a ver com motoristas de apps e como a plataformização tem formatado até mesmo a maneira como vemos o mundo. A gente anda pela cidade utilizando o Google Maps. A gente se move pela cidade com Uber. A gente utiliza o celular para se mover, para saber onde está. Se a gente está sem sinal no celular, a gente não consegue andar direito porque a gente fica sem uma parte integral do nosso corpo. A gente vê que as pessoas elas são de determinada maneira quando elas têm um celular em mãos, e quando elas não têm o celular em mãos, elas são, elas vivem de uma outra maneira. Se você sair de casa sem o seu celular, as suas relações sociais no trabalho ou no trajeto para onde você for, elas vão ser totalmente alteradas por conta disso, né? Cada usuário do Twitter quer ser um stand-up comedy por um dia. Quando a gente olha esse trabalhador de renda mensal de 2 a 5 salários mínimos, esse é um trabalhador que vota no Bolsonaro e que possui e que se define como empreendedor.
Bolsonaro tem um discurso muito específico para esse trabalhador, ou seja, nenhum. E isso é visto positivamente, porque durante a pandemia a gente viu isso muito claramente, porque não fazer nada, não intervir, é considerado positivo. Ele só está deixando o mercado funcionar naturalmente, não incomoda o trabalhador e deixa que esse trabalhador trabalhe. O Fase 2 é um podcast independente que conta com o apoio da Rádio Inconfidência e da empresa mineira de comunicação, a AMC. Esse episódio usou áudios de O Tempo, Jornal Minas, Arquivo FCA, Balanço Geral Minas, A Bruxa, TV Boitempo, Mob, Frei Geovander Moreira, Itatiaia, Guilherme Boulos, Fifth Wall, Daniel Gouveia, Rede Minas, Elementar e Upbeat. Com uma audiência teste, contei com a calorosa colaboração do meu grande amigo Ricardo Marques. Para fechar, siga o Fase 2 no app da Rádio Inconfidência, no Spotify, Pocket Casts, Castbox, Deezer, Apple Podcasts ou no seu agregador favorito e deixe 5 estrelas para esse episódio. Faça o produtor de conteúdo indie mais feliz. Grande abraço!